Peguei, guardei um tubete, uma latinha e uma caixinha acrílica. Esses três, esse foi personalizado de tudo quanto é tema. Nossa. Porque eu só tinha esse, meu recurso era muito pouco. Eu não tinha fita, eu não tinha nada. O que eu fiz? Eu fui no berço dos meus filhos, ranquei todo aquele filó que tinha, Mentira. ranquei as fitas e comecei a fazer. Foi aí que tudo começou. Sentada no fundo da minha casa, eu morava numa casa muito pequena, e aí eu sentei e comecei a fazer. Aí você usava esses três como molde. Como Assim. molde. Aí você eu fazia, vários eu montava, fotografava, Gente. arrancava, montava de novo. E detalhe, eu não tinha máquina, eu não sabia que existia silhuete, eu não... Olá, sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do Pode Pare. E hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa que eu já conheço há muito tempo e está sendo uma honra ter ela aqui, que é a Aline Ferreira. Seja muito bem-vinda. O prazer é todo meu, eu estou honrada, feliz de estar aqui, de ver essa pessoa maravilhosa que eu acompanho tem muitos anos. Desde o meu começo, né? Desde o seu começo. E ver toda a sua trajetória, eu falo que está assim, está desabrochando, né? Está florescendo. E a minha torcida é que isso vá além do que Amém, já chegou até aqui. Amém. Tá? Que vai ser muito lindo. Vai ser. E vai ser lindo também a gente conhecer um pouquinho de você, da sua história, da sua trajetória, né, Aline? Será um prazer contar para vocês. Que já é de longa data, né? Uma coisa que você me falou, já contando um pouquinho da sua história, eu nem imaginava que você, antes de ser decoradora, você já vivia nesse mundo de festa, só que em outra área, né? Você me contou da empresa de balinhas, né? Balinha de coco. Nós trabalhamos com balinhas de coco por 12 anos. Foram 12 anos fazendo as balinhas de coco, né? Tinha dia que a gente fazia até 25 quilos de bala. Nossa. Então, entregava para vários bufês aqui em Goiânia. Entregava no Tric Trac, entregava lá no Gato de Botas, né? Que hoje já não tem mais. Entregava para algumas pessoas também que tinham empresa de personalizados, né? Tem até uma ex-cliente do meu pai, que hoje é uma grande decoradora. Então, assim, o meu contato com o mundo da festa começou aí, né? Então tinha várias decoradoras e grandes decoradoras que pegavam essas balas do meu pai. Você já tinha um contato ali? Já tinha um contato. Na verdade, sempre por telefone, né? Então, assim, tinha muita intimidade. Oi, Aline, eu quero tal, tal, tal. Mas cara a cara ninguém via. Que, no entanto, um dia eu cheguei lá no Tric Trac para montar. Falei assim, oi. Aí ela olhou para mim e falou, oi. Eu falei assim, sou a Aline da balinha de coco. Ela falou, ai, eu não acredito. Então, para você ver o que é o telefone, né? Hoje o celular a gente tem a possibilidade de fazer por vídeo, mas na época não tinha isso. Né? Então foram 12 anos eu trabalhando com meu pai, eu e meu pai na produção, minha mãe saía para venda, mas o meu pai também saía para venda. E foi assim, foi muito gostoso. Mas não era o que eu queria. Aí quando você estava trabalhando lá com seu pai, assim, qual que era o seu desejo naquele momento? Você já tinha uma vontade de trabalhar assim, no mundo da decoração ou ainda não? Isso não tinha? Na verdade, era um sonho adormecido, né? Porque quando eu trabalhava com meu pai, eu já tinha minhas 2 filhas. E aí, o que me desabrochou mais ainda, como toda decoradora hoje, foi no aniversário de uma filha minha que minha mãe foi fazer. E aí nós pegamos umas coisas emprestadas com uma empresa aqui em Goiânia, que era muito amiga da minha mãe, e minha mãe falou, não, vamos fazer um bolo de damasco e um de chocolate. E para diferenciar, eu quero os filós dos bolos diferentes. Então eu passei a noite inteirinha queimando os dedos e pregando no filó a renda. Minha mãe olhava para mim e falava assim, você leva jeito? Eu falei, mãe, eu amo isso aqui. Então, questão de decoração, sempre assim, o artesanato ele sempre teve muito presente na minha vida. Sim. Né? Que para isso aí eu tinha assim muita facilidade para trabalhar. A decoração ainda não tinha nascido. Mas né? Você gostava de fazer artesanato. Mas gostava de fazer artesanato. Tinha amiga minha que tinha um buffet na época, e ela falava assim, vamos me ajudar? Eu ia, assim, crua de tudo, mas ia, né? Dava os pitacos lá, mas eu nem sabia que ia chegar a tanto no que eu cheguei hoje. Muito bom. E aí, assim, quando você trabalhava lá com seu pai, assim, o que você aprendeu lá, naquela época, assim, que você traz hoje ainda, assim, para sua trajetória, para sua carreira? Lá eu aprendi a gente ter persistência, resiliência. É olhar que um dia a gente está embaixo e no outro a gente pode subir, né? Subir com dignidade, com honestidade, né? Com trabalho, que foi isso que fez a gente subir. Porque as balas de coco, elas chegaram na vida da gente num momento muito difícil, num período muito difícil da nossa família.
e foi o que deu uma alavancada na nossa vida, né? Na minha vida, na vida da minha mãe, do meu pai, da nossa família. Através das balinhas. Através das balinhas. Então, assim, eu falo, e o que a minha mãe fala também, que as balas foram uma bênção nas nossas vidas, né? Que sustentou a gente por muitos anos, foi o que ajudou a gente a comprar um carro, foi o que ajudou a gente a ter comida na mesa. Então, eu sou muito grata com as balinhas, né? Muito bom. E na época, assim, essa empresa do seu pai era a maior referência em Goiânia? Porque antigamente balinha de coco usava muito nas festas, né? Na verdade, quando a gente começou, tinha gente que até falava que era parente do meu pai, né? Era muito estranho. Tinha um pessoal que vendia bala e falava, ah, é as balas da Laer? É sim, as balas da Laer. Para poder pegar o cliente, Para poder né? pegar o cliente. Né? Então, as nossas balas, graças a Deus, quando a gente fazia, era bem conhecida aqui em Goiânia. Minha mãe, para você ter uma ideia, ela ia para a porta do TRT vender bala, ela ia às 9, 10 horas da manhã, ela só voltava às 2, 3 horas da tarde. E assim, voltava sem nada. Ela saía com 40, 50 pacotes, ela voltava sem nada. Nossa, né? Então, já ficou bastante conhecida. Que até hoje ligam na casa da minha mãe e falam assim, ah, tem balinha? Não, nós não estamos fazendo mais. Então, assim, é uma coisa que a gente pensa que não, mas que fica marcou marcado. Muita gente. Isso, e as pessoas lembram, pode passar o tempo que for. Quando o produto é bom, assim, a lembrança fica, né? Fica. E as nossas eram diferenciadas. Por quê? Porque a gente fazia elas recheadas. Né? E na época aqui em Goiânia, poucas pessoas faziam. Eu acho que tinha 2 pessoas só que faziam. Então, a gente partiu para isso e foi acrescentando os recheios, o diferenciando, né? Fazendo o diferencial. Muito bom. E aí depois que você saiu da fábrica lá, né, de balinhas, o que você resolveu fazer, assim? Aí, quando eu saí, fui dar uma de professora. Sério? Para Jardim da Infância. Nossa, não sabia. Foi. Aí eu fui ser professora de Jardim de Infância de criança de 3 a 5 anos. Ai, que aí que eu desabrochei. Né? É porque tem muito artesanato, né? Exatamente. Tem que fazer aí, um monte de quando coisa. era assim, Dia das Mães, não, deixa que eu faço tudo. Dia dos Pais, deixa que eu faça as lembrancinhas. Ah, preciso de um cartaz, deixa que eu vou fazer. Na escola da minha sogra. E ela me dava total liberdade de eu fazer isso. Você foi aprimorando a criatividade. Foi aprimorando a criatividade. Ai, que legal. Não sabia que você tinha sido professora. Fui professora. Gracinha. Quando eu te conheci, você já era decoradora, mas você também fazia personalizados. Acho que eu te conheci num grupo, né? Acho que foi no grupo da sublimação. E aí você também fazia personalizados. Me conta aí um pouquinho, como que você chegou nesse mundo? Eu cheguei no mundo dos personalizados através de um aniversário do meu filho. Nós fizemos, meu cunhado deu um presente para o meu filho, o aniversário dele de 6 anos, fizemos lá no Trick Track. E é aquela correria de fazer, na época usava só adesivo, entubete, latinha. E aí, passado o aniversário, ele virou para mim e falou assim, vamos trabalhar com isso? Eu falei assim, vamos, é uma boa. Então você organizou todos os personalizados dele? Ele que organizou, ele correu atrás da empresa para fazer as tags, né, tudo em adesivo, tudo. E aí eu peguei e falei, vamos trabalhar assim. Só que ele já estava com a ideia de ir embora, né, para morar no exterior. E eu sou muito apressada, passei o carro na frente dos dois. Aí eu peguei, guardei um tubete, uma latinha e uma caixinha acrílica. Esses 3, esse foi personalizado de tudo quanto é tema. Nossa. Porque eu só tinha esse, meu recurso era muito pouco. Eu não tinha fita, eu não tinha nada. O que eu fiz? Eu fui no berço dos meus filhos, ranquei todo aquele filó que tinha, ranquei as fitas e comecei a fazer. Foi aí que tudo começou. Sentada no fundo da minha casa, eu morava numa casa muito pequena, e aí eu sentei e comecei a fazer. Aí você usava esses 3 como molde? Como molde. Aí eu fazia, eu montava, fotografava, arrancava, montava de novo. E detalhe, eu não tinha máquina, eu não sabia que existia silhuete, eu não sabia que existia nada. Só tinha o talento e a vontade. Só a vontade, a cara, a coragem e a vontade. Tudo cortado torto, na tesoura, assim, questão de tesoura eu sou péssima. Mas assim, eu falava, eu quero, é isso que eu quero. E aí eu fui crescendo dentro dos personalizados, eu fui ampliando, conheci a máquina de corte, né? Eu tinha muito cortador, conheci a máquina de corte. E comecei a trabalhar com a silhuete. Quando eu comprei a silhuete olhava para mim, eu chorava. Porque eu não sabia mexer. Eu não sabia nem o que era. Aquilo ali parecia um monstro para mim. Mas eu falei, é hoje que eu te pego, né? É hoje que vai. E comecei também com a silhuete, depois de 8 meses. Nossa, muito bom. E aí, quando que veio o desejo de ser decoradora? O desejo de ser decoradora. Em que momento, assim, que você se viu? Falou assim, nossa, já estava fazendo personalizada. Aí você já tinha mais contato com decoradores, né?
Já, Normalmente você ia lá assim, entregar, como que era? mais tinha, na verdade, os personalizados quem mais encomendava eram as mães, né? Ah, Então tá. eu despachava personalizado para o Rio, eu despachava para São Paulo, já despachei para Bahia. Eu tinha bastante clientes em Goiânia, mas eu tinha uma grande demanda para fora, Ah, né? entendi. E aí para mim entrar no mundo da decoração foi assim uma loucura. Aniversário de um outro filho ou não? A minha filha, ela casou e engravidou. E, mãe, eu quero fazer o chá de fralda, eu quero fazer o chá de fralda. Eu falei assim, gente, mas a gente tá meio apertado. E aí minha sogra falou assim, eu tenho uns TNT lá em casa. E a vizinha falou, eu te empresto a máquina de costura. Aí acabou. Foi Acabou. suficiente o que você Foi o precisava. suficiente, tudo que eu precisava. Assim, não ficou lá aquelas maravilhas, porque eu também nunca tinha pego numa máquina de costura. Mas eu tentei fazer os babados da mesa, pregando, comprei uns tecidos de patchwork, né? Hoje eu olho assim, eu não olho e falo assim, nossa, como era feio. Eu olho e falo assim, Como olha você da evoluiu. onde eu saí e aonde que eu estou hoje, né? É, isso eu acho engraçado, porque às vezes eu já vi muitas pessoas olhar o trabalho antigo e falar assim, meu Deus, que horror, nossa, era muito feio. Mas a gente não deve olhar assim, porque naquela época foi o melhor que você conseguiu fazer, né? E eu tenho Foi. certeza que você ficou feliz, igual eu também, que a minha primeira decoração, eu olhava assim, ficava admirada de ter conseguido montar. Hoje eu olho, aí eu já vejo assim as técnicas que me faltavam naquela época, né? Mas não que é um trabalho assim da gente achar feio, a gente tem que realmente ter orgulho, né? E tenho muita gratidão, porque se eu não É, tivesse passado aquele processo, né, de todo esse trabalho no qual eu fiz, no qual eu fui desenvolvendo minhas técnicas meia doida, meia, né, uhum. cabulosas, eu não teria chegado até aqui. Né? Na verdade, na época que eu comecei, eu nunca fiz curso, eu não sabia de nada, eu não sabia que tinha a possibilidade de ter um sublimado, eu não sabia que tinha a possibilidade de ter onde que eu comprasse uma mesa. Então, eu fui descobrindo por mim mesma. Né? Eu muito curiosa, toda a vida fui muito curiosa, então eu fui descobrindo tudo por mim mesma. Eu não tive uma pessoa para falar assim, não, faz assim, faz assado, Dando né? Compra instruções, né? isso, compra aquilo. Eu sabia que tinha Campinas e que eu ia bater perna em Campinas. Aí quando eu descobri uma loja lá, aí eu fui para o Paraíso. Eu comprava coisa que não precisava, né? E assim, que no final foi um gasto que para mim eu não falo que foi desnecessário, mas foi um gasto que eu tive nessa época que eu aprendi como comprar o que eu preciso, o que vai servir para o meu Vai trabalho, ter giro, né? né? Que vai ter giro e deixar para lá o que eu achei bonito, mas que não vai ficar bom na forma com que eu trabalho hoje. Então, hoje você acha que é mais fácil, então, entrar no mundo de festas com essa dificuldade, igual você falou, que antes você não tinha quem instruía, né? E hoje a gente vê que o mercado já tem muitos cursos, tem esses grupos também do WhatsApp que ajuda muito, então Bastante. fica mais fácil, né? Para mim, não é que seja mais fácil, né? Porque hoje tem muita Talvez mais gente, acessível, né? A sim, palavra é essa. mais acessível. Mas tem muita gente hoje que fala assim, vou começar a decorar. Aí acha que é só ir lá, né, nas plataformas, pedir um painel redondo, 3 cilindros e já virou decoradora. Uhum. E não sabe todo o processo que a gente passa, às vezes processo doloroso, né, às vezes um processo que engrandece a gente de uma forma que a gente só vai ver isso mais à frente, né? Não, a gente não Mas reconhece. é muito fácil a gente falar hoje. Hoje eu sou decoradora, né? E a pessoa olhar para você e falar assim, nossa, e como que você chegou até aqui? A gente sabe que tem uma Não história sabe, muito tem toda uma longa. história. Então, assim, pode ter mais acesso, pode ter vários cursos, mas não é toda pessoa que faz um curso que ela vai pegar aquilo ali que ela aprendeu no curso e que ela vai aplicar. Aplicar. Né? Ela ainda, por mais que a pessoa seja crua nisso tudo, o que você passar para uma pessoa num curso não quer dizer que ela vai aplicar aquilo ali 100%. Né? E às vezes eu estou até graças a Deus, porque às vezes faz errado e ainda vai falar assim para outra assim, eu aprendi no curso, Uhum. né? Então assim, eu acho que vai de pessoa. É, porque a pessoa, eu penso assim, que uma coisa é você aprender, outra coisa é você saber executar. Você fez um curso, você não vai fazer ele daquele jeitinho, você vai olhar a forma que fica melhor para você, você vai criar o Exatamente. seu modelo de fazer as coisas, né? E aí é o que a gente vê muito as coisas iguais por conta disso, né? Porque a pessoa Exatamente. aprende e faz só daquele É jeitinho, o não copia e para fazer cola. isso. Eu falo assim, o copia e cola, a pessoa ela não se dispõe a arriscar ao novo, né? Ela não se dispõe a vamos fazer um arranjo diferente, vamos pôr
um cubo deitado, né? São pequenas coisas que você modifica e que faz toda uma diferença. Né? Sair do óbvio, né? Sair do óbvio. Eu, particularmente, eu amo peça diferente. Eu tenho muita peça diferente no meu acervo. Muita. Tem mesmo, suas decorações sempre muita tem peça algo diferente. E eu tenho umas peças que eu ainda não tive a oportunidade de usar. Por exemplo, chegou para mim umas flores agora em ferro, que são lindas. Estou aguardando alguém chegar e falar, eu quero uma decoração. Gente, e assim, é minha cara. O diferente é minha cara. Eu amo sair do óbvio. Por quê? Porque isso é a minha assinatura. Né? Isso é de mim. É mudança, diferencial, né? Exatamente. E você já falou aí que são flores, eu já pensei logo que eu sempre falo que você é a rainha do jardim. Seu jardim são impecáveis. Essas, assim, eu acredito que caberia num jardim, mas num jardim mais adulto, num jardim mais assim, mais contemporâneo, né? Uma coisa mais diferenciada. Entendi. E como assim que foi a sua primeira cliente mesmo, assim, quando você... Nossa, minha primeira Porque no início cliente, a gente faz assim mais... Minha primeira cliente foi, eu não vou falar que foi frustrante, porque foi de Deus. A minha primeira decoração, eu montei ela em permuta para pegar um vidro, que era uma porta de vitrine, e 2 cavaletes. Eu gastei o que eu tinha e o que eu não tinha. Para fazer ela. E assim, eu era muito da época de reciclar, né? Pega um caixote de uva, pinta, passa uma fita e vambora. E tá lindo. Eu já vi muito isso. Né? E tá lindo. Então, assim, valeu a pena. Eu tenho os cavaletes até hoje. A porta de vidro eu doei. Mas, assim, o melhor para mim foi a experiência que eu adquiri com aquilo ali. Né? Ela queria um painel, eu não tinha a estrutura do painel. Comprei cano e fiz, o negócio ficou assim. Emborcado. Mas estava valendo, né? O que valia foi minha intenção. Essa mesma cliente, ela me chamou novamente. Ai, Aline, agora eu quero uma decoração diferente. O que eu fiz? Eu peguei o que eu tinha usado no chá de bebê da minha neta. E aí eu falei, gente, eu quero umas bonequinhas bonitinhas. E fui inventar de desenhar. Quer dizer, eu pegava uns desenhos pequenininhos. Eu tinha arrumado aquela madeira fundo de guarda-roupa. Passei para aquela madeira fininha. Cortei no estilete e fui pintar. Ficou até mais ou menos. Mas assim, nasceu o display. Na minha cabeça, eu não sabia que existia o display. Nossa, né? Mesmo. Mas eu fiz o meu e pintava madeira com tinta de tecido. Eu era crua de tudo. Né? E com o tempo a gente, é o que eu estou falando, com o tempo você vai adquirindo. E nesse meio, nesse percurso meu, eu fui encontrando pessoas, né? Eu fui encontrando pessoas que falavam, não, Aline, tem fulana que faz, vai atrás. Então, assim, eu sou da opinião assim, eu tenho que ter o plano A, o B e o C. Porque de alguma forma vai dar certo. Vai dar certo. Mas essa questão aí, igual você falou, cortou, pegou a madeira e cortou, talvez na sua época era falta de conhecimento, saber como fazia, mas eu tenho certeza que isso agregou muito para você. Porque quando a gente começa a fazer algo do nada, até a gente aprender a forma certa, aquilo ali já ensinou muito, né? É um processo... Foi um processo, assim, muito bom. Para mim produzir um display, eu produzi um display, ele devia ter no mínimo 1 metro, né? Foram 4 dias. Nossa. Foram 4 dias. E aí eu pintei tudo, olhei e falei, não está brilhando igual o papel. Ainda comprei o verniz e passei, tive todo o cuidado. Quer dizer, para mim, para a época de 12 anos atrás, 11 anos atrás, isso foi assim mágico, né? Mágico, porque depois eu postei no Facebook, onde que você comprou? Onde que você comprou? Não, gente, eu que fiz. Você não faz para vender? Não faço não. Então, assim, são coisas que a gente vai adquirindo. E com isso, vai trazendo só aprendizado. Né? Eu sei que quando eu fiz o display, se eu tivesse que fazer um hoje, logicamente que eu iria usar adesivo, né? Teria uma coisinha para me cortar, tico-tico, ou então uma outra coisa. Mas eu jamais perderia a minha essência lá de trás, porque eu queria uma perfeição assim, além do que eu já tinha feito. Né? Mas valeu como aprendizado. Isso importa, né? Isso é que é importante. E no total já são quantos anos de decoradora? De decoradora, eu fiquei 5 anos nos personalizados. E aí, nesses 5 anos, quando eu estava com 3 anos de personalizado, eu já migrei para decorar. Para decoração, né? Então, eu estou com 11 anos já de estrada nisso aí. Se eu for juntar com as balinhas de coco, e também já é um caminho. Né?
né? Já está um bocadinho aí. Não vou ficar falando não, que vai saber da minha idade. Não pode falar que não tem isso, não. Mas assim, então nesses anos todos de trajetória, né, da sua experiência que você tem, para você, o que diferencia uma decoradora comum de uma decoradora memorável? Eu posso te falar que uma decoradora memorável é aquela que ela vai deixar aquela memória bem bacana, que ela vai te marcar. E para isso acontecer, é sair da caixinha, sair do convencional, sair do copia e cola. É fazer o diferente, né? Porque igual já tem muita gente. Então eu acho que começa ali já no atendimento, né? A partir dali, você já começa a ter um bom atendimento com o seu cliente, você já começa a criar memória, né? Porque aí já cria aquela memória que a pessoa me atendeu muito bem, vou indicar ela para as amigas e tudo. Então, assim, uma decoradora memorável, para mim, já começa daí, né? E, assim, a gente precisa também ter a sabedoria, né, para estar fazendo isso, trilhar esse caminho, né, para poder dar tudo certo. E chegar ali no final da execução, a pessoa olhar, perfeita, fazer a entrega perfeita e a pessoa falar assim, essa vai ficar marcada. É verdade. Então, como você falou, não é uma coisa só, é um conjunto, É um né? Porque o conjunto primeiro contato que a gente tem com o cliente, ele já tem que ser, assim, excepcional. excepcional. É o que vai fazer com que ele feche com você ou não. E aí não adianta também ter um bom atendimento e depois não entregar aquilo que combinou, né? Então, na realidade, Exatamente. é um conjunto. É um conjunto, No é geral. todo um conjunto. É. E assim, com toda essa bagagem, né, que você tem no mercado, qual que é o erro assim que você vê assim mais recorrente e que tem assim atrapalhado o crescimento profissional mesmo das pessoas? A precificação, com toda É, certeza, é a precificação. Por quê? Porque hoje você monta uma decoração, por exemplo, de 3 metros, 2 metros, né? Não é porque a decoração é pequena, porque ela é compacta, que ela precisa custar R$ 800. Né? Às vezes a pessoa suou para comprar aquele material ali, tá um material bacana, bonito, bonito, né? diferente, e ela vai entregar por 800 para ela fechar a festa. Não, não. Você tem que saber precificar. Né? Não, eu não estou aqui para fazer graça. É o meu sustento. Né? Eu vivo disso. Eu tenho que ter essa consciência. Então, assim, a precificação eu acho que é uma coisa que pesa bastante hoje. Eu bem acho. Até porque às vezes a pessoa cobra diferente por não saber, ter dificuldade, né? E querendo ou não, às vezes na dificuldade dela, acaba também dificultando o colega, né? Exatamente. Aconteceu comigo há pouco tempo de uma mãezinha me procurar e me mandou a inspiração e falou assim: quanto fica essa decoração? Falei: olha, hoje eu não consigo te entregar o orçamento, porque eu tinha que procurar meus fornecedores, tudo, ver valores, tudo. E falei para ela, falei: olha, eu consigo, isso era na sexta, falei: eu te entrego até segunda-feira, no horário do almoço, com toda certeza. Aí, na segunda-feira, chamei ela, falei: olha, estou terminando, finalizando esse orçamento, vou te passar lá. Ah, não, eu consegui uma pessoa que faz a mesma decoração por 3.500. Eu falei assim: olha, eu vou te ser bem sincera, e eu tenho muitos anos de estrada, e essa pessoa que te fechou a 3.500, ela não vai te entregar. Da forma que Da está, né? forma que está e da forma que você sonha. Não que eu estou querendo vender o meu peixe, mas ela não vai te entregar, porque só de material aqui tem muito mais que isso. Só o balão que vai ter na sua festa, provavelmente vai ser o valor que ela está fechando com você. Então, assim, eu acho que isso é muito complicado, a pessoa ela não se dispor a buscar um fornecedor ou a correr atrás de fazer uma cotação. Que faça a cotação, que seja em Shopping, Mercado Livre, com material, né? Tá valendo, gente. A questão é a entrega, né? A entrega ela tem que ser com excelência. Se não for para ser com excelência, é melhor nem Melhor não fazer. fazer, né? Verdade. E essa questão, até comentei, né, que normalmente quando o preço fica muito diferente, que acaba trabalhando o outro. Você acha que realmente atrapalha? Você acha que a diferença vai estar no você convencer o cliente o porquê do seu valor e não o do... A diferença, eu acredito bastante nisso, que é o posicionamento. Né? É o posicionamento que a gente tem. Se eu estou te vendendo uma coisa e eu quero gerar desejo em você, né? Então eu tenho que mostrar. Então eu tenho que mostrar para você o que é que eu posso entregar. Eu posso fazer um projeto, eu posso pegar
meu portfólio e te mandar, falar, olha, o meu trabalho é assim, meu trabalho é desse jeito, essa é a forma com que eu trabalho. Então, isso já vai gerar desejo no cliente. E aí vai o jogo de cintura da gente, para a gente poder rebolar, mostrar para ele que o nosso preço não é preço versus valor. Que o nosso preço é um, porém o valor que a gente gera é muito maior. É bem maior. Isso é verdade, porque às vezes se você falar assim, é tanto, aí ela vai falar assim, mas eu consegui menos. Mas se você explicar por que que é aquele valor, é onde ela acaba entendendo, né? Na verdade, tem mãe que vem assim, e aí assim, até feio eu falar isso. E quando tem umas que já vem batendo o pé, mas eu achei por menos, eu falo, fecha com a pessoa. E aí na hora que você vai ver as fotos da mãe, Não é nada da inspiração, nem perto, né? não Até porque assim, não vai chega. ficar igual a inspiração, mas não fica nem perto, né? Não mesmo. E aí é o que eu falo, né? Não é aquela velha história que o barato sai caro, né? Que tudo que é barato é ruim. Qual o erro que você vê repetidamente assim no mercado e que você acha que atrapalha muito o crescimento profissional das pessoas? A precificação. A precificação é um erro que está assim muito forte, né? A questão de você não saber precificar, não saber o valor da sua entrega, porque preço é uma coisa, valor é outro, totalmente diferente. Não quero dizer que o barato é ruim, mas o que é o barato? Né? Muita gente fala o que é o barato. Você quer uma coisa barata? Pegue e monte. Ponto. Agora, se você quer uma coisa mais elaborada, tem o preço. Tem. E dentro do preço vai gerar um valor. Né? Eu não quero dizer que o barato é ruim, que o barato é o pior. Não, tem muita coisa barata que é muito bom e que vai agregar naquela decoração sua ali. Você compra uma peça barata que ela vai dar um valor a mais na sua decoração. Por exemplo, no tema da fazendinha, você vai e compra um feno, uma coisa barata, e coloca lá. Vai fazer surtir todo um efeito, né? E são N coisas que a gente pode estar fazendo isso. Então, a precificação hoje, ela peca muito, porque às vezes eu entrego uma decoração que vale um preço X, a fulana vê, copia e cola e vende pela metade da metade do preço. Quer dizer, isso é muito, muito ruim. E isso não é ruim, não é para mim. É para ela. É para ela. Porque ela vai indicar o trabalho dela, vai falar, olha, eu fiz com a fulana fez muito barato, faz com ela. Né? E aquilo ali vai chegando num ponto da pessoa ver que não está gerando para ela um lucro, e o que acontece? Ela fecha, acaba desistindo, ou né? vai desistir, ou ela vai querer subir o preço dela de uma hora para outra, e os clientes vão sumir. Verdade. Então, a precificação, muita gente peca. É igual tem muitos grupos que a gente participa, quando eu vejo decoradora, quanto que você cobra isso? Gente, é muito, muito ruim a pessoa ela não tirar um tempo para ela correr atrás, estudar, precificar. Precifica, vai lá no site, vai no Mercado Livre, vê o preço disso, disso e daquilo, né? Tem uns 2 telefones de um florista, tem 2 telefones de um bom forrador. Você não faz balão? Tem 2 telefones de pessoas que fazem balão. Você pode, né, fazer 2 orçamentos e vai unindo. Isso não é difícil. É seu tempo? É seu tempo. Mas se você fechar essa festa, o seu tempo já tem que estar contabilizado ali. Mas às vezes eu acho que não é nem porque as pessoas não têm contato de quem vai fazer aquele serviço. Às vezes acha porque acha mais fácil mesmo jogar lá e perguntar o valor. Só que é ruim, porque a pessoa nunca vai aprender como que ela vai precificar o próprio trabalho, né? Luciana, eu vou te ser bem sincera. Hoje, se você pedir para mim precificar um personalizado, se eu te falar de cara, eu não sei. Mas eu não vou ter a preguiça de sair para olhar a fita, a caixa, o motor para movimento, que hoje está tendo muito no personalizado. Né? Então, eu não vou ter a preguiça de fazer isso. Só não me pressiona. Eu faço. Né? Eu faço tudo direitinho. Trabalho, né? Mas eu preciso de um tempo. Né? Porque tem gente que é assim, ó, ela te procura para fazer um orçamento e acha que você já está com preço ali. Aí você passa o orçamento para a mãe, aí ela vai começando. Ah, eu quero um totem da minha filha. Ah, eu quero flor natural. Ah, parará, parará. E aí, se você não souber se posicionar, ela vai achar que tudo isso está englobado naquele valor que você passou. E não está. Não está. Aí eu te falo, você monta uma decoração dessa, você tem todo aquele trabalho seu, fez a sua precificação, cobrou o valor certo.
E aí vem uma colega e fala, quanto você cobra numa decoração dessa? E eu não passo. Eu não passo, não é de ruindade. Eu não passo para ela ter a curiosidade de saber quanto que custa, né? Porque além da decoração ali, teve o meu tempo, teve os meus anos de dedicação, teve os meus anos que eu apanhei bastante Para aprender, né? para aprender. Né? Então tudo isso aí pesa na hora, mas na hora que você entrega a decoração e que a pessoa olha e fala, poxa vida, né? Valeu cada centavo. Isso para mim é maravilhoso. Isso para mim é gratificante. Exatamente. É saber que eu estou entregando um trabalho com excelência, não estou cobrando nem a mais e nem a menos, né? E estou entregando aquilo que a mãe sonhou e que ela buscou em mim. Muito bom. Aline, se você tivesse que ensinar alguma coisa, assim, uma única coisa para quem está querendo se destacar no mercado hoje, o que seria? O que seria que eu ensinaria hoje? Começar a posicionar, né? Um bom posicionamento. Eu não sou uma pessoa de estar me posicionando muito, né, em redes sociais, que eu passei um processo muito doloroso tem pouco tempo, e esse processo me trouxe para uma nova realidade, né? Então eu tive que me redescobrir de uma forma com a dor, mas hoje eu falo que é posicionamento, que é uma das coisas que eu quero começar a fazer esse ano. É pôr a cara a tapa no Instagram, né? Que nem tanto topei vir aqui com a cara e com a coragem. Quem me conhece sabe que eu jamais coloco, que para mim pôr uma fotinha já é uma dificuldade, dificuldade imensa. Então é quebrar isso, né? Que a sua empresa é a sua cara. É a sua cara, exatamente. E às vezes eu peco muito nisso. Às vezes não, sempre. Então eu preciso, se eu quero passar isso para a pessoa, eu preciso estar fazendo isso, né? Exatamente. Porque como é que você ensina uma coisa que você não faz? Então, que você está ganhando com isso? Né? Como que você vai passar uma coisa que você não domina o assunto? Porque se você dominasse, você estaria fazendo. A gente ensina mais pelo exemplo do que pela fala, né? Exatamente. Mas vai dar certo, né? Porque eu falo assim, Aline, bora pôr esse rostinho aí, né? Mas agora eu tô começando a ficar preparada. Daí eu já percebi, né? Que você já é uma nova mulher. E assim, hoje quem é a Aline que tá aqui comigo, assim, porque sua trajetória mudou muita coisa, assim. Hoje, quando você chegou aqui, eu falei assim, meu Deus, tá bem diferente. A nova mulher, quem conhece ela, sabe, né? Assim, é notável. Mas a mudança não foi só exterior, né? Foi interior também. Interior também. Então, o que mudou aí nessa Aline? O que vem de novo aqui em 2026? Eu mudei bastante coisa, mudei muitos hábitos, né? Reaprendi a observar mais e falar menos, né? A minha perca esse ano me trouxe isso e um olhar diferente sobre as pessoas, né? Aprendi a dar valor no dia, no minuto, no segundo, né? No momento. E a gente tem que dar valor nisso, né? Porque isso é muito... A gente tem que ser grato a tudo. Tem que ser grato à vida, tem que ser grato... A gente tem que ser grato até pelos que partiram, né? Hoje eu falo que eu sou grata até pela forma que a pessoa que eu perdi, que foi meu pai, partiu. Não partiu com dor, não sofreu, partiu junto a mim, né? Então isso me trouxe assim grandes coisas. E a gente tem que ser grata a tudo, Luciana, a tudo, tudo, as coisas ruins, as coisas boas, as dores, né? Através das dores a gente se fortalece. Verdade. Né? E com isso eu já, antes da perda do meu pai, eu já vinha passando por um processo que eu falei, olha, ou eu vou, ou eu esqueço que eu existo de uma vez. Então, do ano passado para cá, agora faz 6 meses não, um ano, em fevereiro, né? Já foram 25 quilos a menos, né? Foi uma mudança radical para tudo, para ter força para fazer as coisas, né? Disposição para tudo. Então, assim, eu quero retomar projetos que eu deixei, né? Que você acompanhou, você sabe que eu tinha um projeto com cursos, com essas coisas. Então, eu quero retomar isso, quero trazer umas pessoas que eu conheci, que fizeram parte da minha vida, de uma trajetória pequena que eu passei agora. Mas, assim, de grão em grão, né? Eu quero ir devagarzinho, não quero dar um passo maior que as pernas.
eu quero passar por todo o processo. Se doer, não tem problema, vai valer a pena, né? Que de toda forma vai ter alguma coisa ali que eu vou chegar e falar assim, valeu, consegui, agora é só correr para o abraço. E vai dar certo. Vai dar certo. E você acredita que o mercado ele sente assim quando a gente está bem com a gente mesmo, assim, muda os nossos hábitos e tudo? Sente. Ah, sente? Tudo muda, né? Tem muita gente que fala que o universo vibra a favor, né? Assim, eu acredito nisso, né? Mas eu acredito que o que fica melhor é o que está aqui dentro, né? É você estar de bem com você, a sua essência. A minha essência, ela vai permanecer a mesma, né? Eu não vou mudar. Eu passei coisas doídas, tirei a lição disso, ressignifiquei, né? Não vou falar que não traz dor, traz, logicamente, né? Mas eu soube ressignificar isso. Soube ressignificar e pedir a Deus muita sabedoria, que é a única coisa que eu peço a Deus é sabedoria. Que Ele dando sabedoria para a gente vai ter a sabedoria de ir adiante, de buscar prosperidade, né, de querer algo mais, de querer um carro novo, de querer um corpo novo, né? Então, assim, eu falo que tudo que a gente tem que ter é sabedoria. Você tendo sabedoria, o resto tá ganho já. É verdade. Aline, se você estivesse começando hoje, assim, o que você faria de diferente? Se eu estivesse começando hoje, Luciana, eu não faria nada. Nada. Sério, eu queria passar por todo o processo que eu passei, porque foram processos que foram bons para mim, né? Foram bons. Foram noites e noites fazendo personalizado, e sem dormir, e com 2 litros de coca do lado, né? E até as Coca-Cola ia. Mas assim, foram coisas que trouxeram pessoas para mim, né? Que trouxeram clientes bons para mim, trouxeram parcerias boas, né? Nas quais algumas foram boas, outras nem tanto. Mas eu não mudaria nada. Se eu tivesse que fazer tudo novamente, eu faria novamente da mesma forma com que eu fiz, que foi da forma com que eu fiz, com que fizesse que eu chegasse até aqui, né? Que fizesse que eu fosse quem eu sou hoje, né? Foram o aniversário foi o aniversário do meu filho, que eu queria um painel imenso e eu não sabia que tinha, e que eu colei folha Chamex por folha Chamex para desenhar um celeiro e pintar de tinta guache. Então, assim, se não tivesse tido todo esse processo, eu acho que não seria. Não seria. E aí, você hoje, você é uma decoradora, assim, os seus clientes são mais selecionados, digamos assim, né? Sim. Como que você escolhe os clientes que fazem sentido para você? Quando chega cliente novo, para mim, eu nunca trato ele de uma forma assim, senhor, senhora, né? Sempre eu corro lá, olho o nome da pessoa e falo, olá, bom dia, tudo bem, Luciana, em que posso te ajudar? Então, eu já começo a quebra de gelo por aí. Mas tem muitos clientes que vêm por indicação, né? E eu tenho uma leva de cliente que é tudo por indicação, um pessoal bem bacana. Então, assim, eu sou muito grata a cada cliente, né? Eu tenho montagem que eu fiz para gente famosa aí, que eu postei, mas eu não marquei. Ninguém sabe quem é o E ninguém famoso. sabe quem que é, né? E não sabe nem qual montagem que é. E tá tudo bem, né? Isso é uma coisa minha, que na época que eu montei, eu estava mal comigo mesma, mas eu amava, né? Que, no entanto, tem muita gente que falava assim, a decoração para você é uma fuga. Não, não é. A decoração para mim é minha vida, é meu sonho, é a minha realização. É ver a decoração montada, olhar para ela, bater aquela foto e falar: eu não acredito que foi eu que fiz. Daí você admira, né? Admiro. Então, assim, os clientes, a cada cliente que eu tenho hoje, eu agradeço, né? Eu tenho uma boa relação, né? Eu não vou falar que se tornam amigos, que seria muita assim, como é que eu posso falar? Muita pretensão da minha parte, mas trato todos bem e, quando precisam, sempre voltam. Né? Eu tenho um cliente que está comigo há 6, 7 anos. Né? E aí eu tenho um cliente que está comigo por todo esse tempo, parou, mas mesmo assim volta para o aniversário do avô, para o aniversário de uma tia. Nunca esquece, né? Nunca Isso esquece. que é importante. Então, assim, eu procuro fazer essa trajetória comigo. Né? E aí, assim, a gente já vai fazendo aquele bolo ali e um vai indicando para o outro. Muito difícil eu deixar um cliente na mão, principalmente nesse quesito aí.
né? Logicamente que já aconteceu, que você participou comigo, né? Entreguei o que eu tinha de melhor. E ficou lindo. E ficou lindo. Meu pai tinha 4 dias que eu tinha enterrado o meu pai, e assim, a pessoa, né? Eu não sei como que eu dei conta, graças a Deus você foi lá e me ajudou. Mas assim, tem clientes e tem clientes. Essa eu tenho certeza que nunca mais vai voltar. Mas, contrapartida, eu tenho grandes clientes, que eu falo que sim, que são grandes clientes, né? E que eu sou grata a eles. Muito grata a eles. E o que eu puder fazer para trazer, às vezes esses clientes, eles chegam em mim e falam assim, Aline, eu quero uma decoração, mas eu não quero algo muito grande. Tem como você ver um valor para a gente, né? Logicamente que eu vou fazer. Né? Vou fazer um valor, vou fazer uma decoração dentro daquele orçamento e está tudo bem, e eles concordam e está tudo certo. Quer dizer, eu permaneci com aquele cliente, entreguei o que ele queria e está tudo certo. Né? Eu fiz o que eu pude, o que eu não pude, mas eu tenho aquele negocinho, Luciana, que você sabe, né? Que eu sempre dou meus pulos e entrego algo a mais. E sigo desse jeito. Não me arrependo de fazer isso. Se é coisa que não vai ter custo, se é uma coisa que está lá no meu ateliê, você pode fazer que eu posso fazer né? tranquila, não vai me agregar custo, né? E por que não gerar mais um valor para o cliente? E é isso que me trouxe até aqui. É até bom que uma mãe de um clientezinho meu pequenininho, ela falou assim, Aline, e esses balões, que lindos, e que não sei o quê. Eu falei assim, ficaram lindos, né? Foi depois que eu fiz o curso que a gente estava junto de balão. E aí ela virou para mim e falou assim, você sabe qual que é a sua fama no grupo de mães aqui? Eu falei, não. É que a gente pede uma coisa para você e você entrega outra totalmente diferente, mas a gente fica feliz com isso. Esse tipo de fama é muito então, bom. Então, assim, isso é muito bom para mim, isso é gratificante, você escutar. Né? Então, eu não teria como definir meus clientes. Né? Agora, seria bom, foi muito bom eu escutar deles isso aí, porque eu já estou sabendo a minha definição. E está tudo certo. Isso é muito importante. E às vezes as pessoas pensam assim que os clientes não conversam entre si, mas eles conversam. Conversam. Eles falam tudo, não tem né? aquele negócio de você chegar no cliente e falar assim, olha, eu vou te fazer essa decoração por tanto, mas não conta para ninguém, não. Passa uns dias, mas você fez por tanto para minha amiga, ela que me indicou seu trabalho. Então, assim, gente, não existe. Conversa entre si e é bacana você manter o padrão do seu valor. A decoração é 2.000? É 2.000 para todas as pessoas. Não é porque é classe A, B ou C. Independente da classe do cliente, né? Exatamente. E o que não pode faltar numa decoração que leva a sua assinatura? Ai, meus arranjos desidratados. Gente, eu sou apaixonada no desidratado. A minha mistura do desidratado com o permanente. E tem mãe que me procura e fala assim, suas flores são todas naturais, né? Eu sou muito chata com flor. Então, quando eu vou adquirir minhas flores, eu procuro pegar o mais próximo possível do natural. Logicamente que tem algumas que a gente vê assim, bate o olho e fala, nossa, apaixonei, e leva. Mas eu procuro fazer isso. Então, tem muita mãe que confunde as minhas flores sendo com naturais. Né? Porque sempre que eu vou comprar, eu procuro pegar aquela folhagem que tem mais um ar assim de natural, né? As flores também. Mas assim, meus arranjos são minha assinatura. E o material diferenciado. Eu tenho um trio de cilindros que eu não achei ninguém com eles. Eu achei eles numa decoração italiana. Nossa. O mesmo. Então, assim, o meu diferencial é buscar um material diferente. Né? Eu amo isso. Se você falar para mim assim, Aline, eu vi isso assim, assim, assado, mas é o olho da cara. E eu falo, nossa, Luciana, mas ele é bonito, né? Vale a pena. Vale a pena. Vamos investir. E é muito bom, porque o cliente também ele analisa isso. E eu penso que a cada vez mais o cliente está mais observador. Ele faz uma decoração hoje, amanhã ele já quer com material mais inovador, porque ele vai observando tudo. E se a gente tiver isso, vai agregar muito valor, né? E o cliente, obviamente, vai escolher a gente. Às vezes eu acho que eu sou meia passada, né? É igual foi uma decoração que eu fiz de fundo do mar. E eu tinha visto uma decoração de fora, de São Paulo, umas algas imensas. E eu queria, porque eu queria, porque eu queria. Só que eu fechei a decoração por um X e na hora que eu fui olhar as algas era bem alto. Bem alto. Mas eu fiz. Porque eu queria a alga. Eu queria a alga grande. Né? E assim, a cliente super amou, logicamente, né? Que ficou bonito. E já está vindo fechar a festa de 2 anos do filho. Olha que coisa boa. Então, é bacana isso. Né? Foi uma coisa que eu fiz, depois já usei em outras montagens. Aline, o que você poderia deixar para o pessoal de casa que está te assistindo, assim, diante de toda essa sua experiência, a sua trajetória? O que você pode falar para quem já é decorador, para quem está começando, para quem está pensando talvez em desistir porque está achando difícil? O que você tem a dizer para esse pessoal aí que está te assistindo?
desistir jamais, né? Porque eu acredito que quem entra nesse ramo de festa entrou com esse sonho, assim como eu sonhei um dia. Tá com medo? Vai com medo. Vai com medo que vai dar certo, né? Você tem que ter perseverança, persistência e com coragem e não ter eu não posso falar preguiça, mas é você não ter a vontade de correr atrás, de saber precificar, de estudar. Estudar, gente, é muito importante. Agarre qualquer oportunidade que tiver. Tem muito curso online hoje, bacana, que dá para fazer, né? Muita gente bacana no mercado que hoje se doa, né? Se dispõe a estar ajudando, a estar ensinando isso gratuitamente. Então, assim, não perde tempo. Um pouquinho que você aprender daqui, um pouquinho que você aprender dali, isso já vai ser uma soma muito grande para aquilo que você quer ser, né? Para aquele objetivo que você quer atingir. Então, tenha persistência, tenha boa vontade no aprender, né? Tenha sabedoria em saber buscar aquilo que você quer, para você atingir o que você quer de verdade, para nisso tudo você começar a desenvolver a sua assinatura, para você não fazer o mesmo que todo mundo está fazendo, porque é aí que a coisa flui, é aí que anda, né? É você ser diferente do que temos hoje no mercado, que é o tal do copia e cola. É isso. Aline, foi um prazer ter você aqui. O prazer foi todo meu. A sua história com a gente, né? Toda essa trajetória. Com certeza é uma grande mulher, uma grande profissional, né? E tem muito a agregar para a gente e para o mercado de festas. Eu vou te entregar aqui uma lembrancinha. Ai, que que você ter participado do Pode lindo! Pare. Que lindo, amei! Eu espero que você tenha gostado, tá bom? Amei, Luciana, amei, amei. Estava esperando por essa oportunidade também para te parabenizar, a mulher que você é. Obrigada. A mãe, a decoradora, né? A pessoa que você é e assim, que a cada dia que Deus possa derramar bênçãos e mais bênçãos na sua vida. Amém. Que quem sabe da sua luta, sabe da sua garra, sabe da sua força, né? Sabe que você entrou nisso com a cara e com a coragem, assim como muitas de nós, né? E que hoje está aí. Amém. E que hoje está aí. Foi igual o dia que eu te abracei quando você voltou da seleção do Imersão. Eu falei, Luciana, eu sabia que você ia. Eu só não queria te contar para não te trazer aquela ansiedade, né? Mas assim, eu sou muito fechada, às vezes muito calada e não gosto de estar falando as coisas, né? Mas eu acredito que você sente a minha torcida por você. Amém. E de sempre. Desde Obrigada. A primeira vez que você chegou lá em casa com seu menino pequenininho no colo. E assim, e de lá vai nascendo. A gente, quando tem empatia com as pessoas, nasce. Né? E eu acredito que nasce já do primeiro contato. Verdade. E a nossa foi assim, não foi diferente, não. Verdade, já tem muitos anos, né? Tem bastante. Obrigada, viu? Deus te abençoe muito. Deus Amém, abençoe todos nós. E que seja aí um ano de muitas conquistas, né? Amém. Porque vem uma nova Aline. Amém, já está chegando. Já está chegando. E esse foi mais um episódio do Pode Pare. Até o próximo. Tchau, tchau.